Capítulo 7 nós tratamos de Gideão e falamos sobre a maneira como ele venceu na força da espada de Deus. Gideão foi à luta, mas quem lutou foi o Senhor por ele e ele saiu vitorioso. Então a gente chega no capítulo 8, nós vamos ver Gideão tendo que lidar com o sucesso, tendo que lidar com os aplausos, tendo que lidar com Israel querendo fazê-lo rei, para que ele reinasse sobre Israel. E se há uma coisa que nós temos que aprender a lidar é com o sucesso. Nós lidamos muito bem com o processo, com o chamado, com a luta, com o trabalho. Agora, quando a gente trata do sucesso, isso mexe com o nosso coração, mexe com o orgulho, mexe com um monte de coisa no nosso coração. Então temos que aprender a lidar com o sucesso. E eu penso que Gideão aqui não aprendeu a lidar com o sucesso. Nós vemos um Gideão cometendo muitos erros, e tem perigo aqui nesse texto. Mas hoje eu queria tratar não somente da liderança que eu e você podemos exercer, mas hoje é o segundo domingo de junho, o dia em que as igrejas evangélicas comemoram o dia do pastor. E justamente caiu aqui a história de Gideão, falando sobre o perigo do sucesso. E eu queria que hoje nós observássemos a vida de Gideão e pudéssemos aprender como que há perigo no sucesso e como os pastores precisam aprender a lidar com o sucesso. Então hoje é uma mensagem para pastor. Então hoje é uma mensagem para mim, é da palavra para o meu coração, do meu coração para vocês. É claro que existem aplicações para a sua vida, mas em especial eu queria que você, a partir dessa mensagem, me ajudasse. Quando a gente fala em sucesso, a gente pensa em igreja grande, a gente pensa em multidões na igreja, mas sucesso não tem a ver com números. Sucesso tem a ver com o lugar em que você quer chegar. Célio, você liga essas lâmpadas por gentileza? E eu falei domingo passado que eu cheguei onde eu sabia que o Senhor poderia me levar, que é pastorear uma igreja. Então para mim o sucesso é estar aqui com vocês. Se a igreja estiver lotada, ou não tiver muita gente, para mim é sucesso, porque eu estou onde Deus quer que eu estivesse, na igreja, pastoreando, cuidando de um povo, cuidando de vocês. Então de fato, eu posso afirmar que eu tenho sucesso, porque eu tenho alegria, tenho regozijo, tenho prazer naquilo que eu faço. Então eu tenho, do ponto de vista da realização de um pastor, eu tenho o sucesso de estar aqui com vocês. Mas isso não impede-me de pensar em crescer, em ganhar mais pessoas para Jesus, batizá-las, em ver essa igreja rompendo, essa igreja crescendo. São sonhos particulares, que fazem parte do processo de Deus para a história dessa igreja. Mas não é para mim uma busca desenfreada pelo sucesso, não é uma busca desenfreada pelos números. Eu sei que isso faz parte daquilo que Deus tem para a minha vida. E eu queria que nós olhássemos hoje para esse texto e observássemos Gideão como um pastor, que está servindo ao grande pastor e está servindo as ovelhas desse pastor, que era Israel. E a comparação é muito simples. Juízes eram levantados por Deus para libertar o povo. Homens usados pelo Senhor, homens que foram capacitados por Deus, que receberam sabedoria de Deus para liderar um povo. Mas quem era o juiz não era o libertador, quem era o juiz era o Senhor. Então nós estamos aqui diante de homens que foram juízes, mas o grande juiz de Israel era o Senhor. É como uma comparação com a gente hoje. Hoje eu sou o pastor dessa igreja. Existem muitos pastores com vários rebanhos, mas quem pastoreia essa igreja é o pastor, o sumo pastor, o pastor do Salmo 23, o pastor de João capítulo 10. Então aqui eu sou um copastor, um pastor ajudante. Então a relação é a mesma. Juízes de um juiz e um pastor do pastor. Mas há perigo quando pastores não aprendem a lidar com o sucesso. Eu queria apresentar para vocês, que serve muito para o meu coração e serve também para o seu coração, 4 perigos com os quais Gideão não conseguiu lidar. E o primeiro perigo é o perigo da politicagem, da diplomacia interesseira. Esse é o primeiro perigo,
da diplomacia interesseira, o que a gente chama hoje de politicagem. Vejamos o verso 1, 2 e 3 do capítulo 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele, Gideão, lhes disse: que mais eu fiz, ou que mais fiz eu agora do que todos vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? No final do capítulo 7, Efraim é convocado para, de alguma maneira, arrematar a vitória. São eles quem matam os príncipes dos midianitas, esses dois nomes que possivelmente podem ser nomes dos filhos de vocês, Oreb e Zeeb, dá uma boa dupla dos midianitas. Foi Gideão quem convocou Efraim para matar esses dois homens. Só que esses homens ficaram indignados: mas Gideão, por quê? Você não me chamou no começo, quando você foi à guerra, para que a gente lutasse contra os 135 mil homens. Eu não trouxe a informação, mas o Senhor derrotou 120 mil homens com 300 homens. O capítulo 7 é sobrenatural, mostrando a maneira como Deus luta as nossas lutas. Nunca na história 300 homens matariam 120 mil homens. É claro que você já leu a história de Termópilas com os 300 de Esparta. Só que ele não venceu no final. Eles foram derrotados nas Termópilas. Então é impossível 300 homens vencerem 120 mil homens. Mas o Senhor deu vitória a Gideão. E esses homens ficaram indignados porque era uma tribo muito forte. Uma tribo de guerreiros, uma tribo de homens valorosos. E eles se indignaram porque Gideão não os convocou. Aí Gideão, com medo dessa tribo se levantar contra ele, porque eles eram fortes, Gideão pensa consigo: se eu não tenho o apoio deles, eu não vou conseguir manter a minha liderança neste lugar, então eu vou usar com eles de diplomacia interesseira. Ele vai dizer a eles: vocês são muito melhores do que eu. Os cachos de Efraim são muito melhores do que os cachos de... Cadê o texto? De Abiezer. Abiezer era de onde Gideão era. Ele está dizendo para esses homens: vocês são melhores do que eu. Eu matei os soldados, agora vocês mataram os príncipes. Gideão está tendo com esses homens uma espécie de diplomacia interesseira, apaziguando o coração deles para que eles tivessem o apoio desses homens. O que Gideão poderia ter feito? Dito a verdade para eles: eu não os convoquei porque Deus não os convocou. Deus só queria 300 homens e eu não tenho nada a ver com isso. Se vocês tiverem que reclamar, reclamem com Deus, não reclamem comigo. E vocês de alguma forma participaram da luta, da batalha, porque vocês venceram o príncipe, mas não. Gideão mantém uma diplomacia interesseira com medo de perder o apoio deles. E se há uma coisa que pastores podem negociar por meio de uma diplomacia interesseira, é negociar o apoio das suas ovelhas. As mais importantes, o apoio dos presbíteros, o apoio da liderança. E ele vai então tendo uma diplomacia interesseira, porque ele não se importa com os seus líderes, ele quer somente o apoio. E aí vem o elogio, vem a troca, vem a politicagem. E muitos pastores permanecem por anos e anos na igreja, porque eles não estão preocupados com os seus líderes, com as pessoas, estão preocupados consigo mesmo em manter uma diplomacia interesseira. Eu te elogio, te dou cargos na igreja, te faço crescer no ministério, com quanto? Que você não me repreenda, não mexa comigo, eu não fale a verdade para você, eu não te confronte. E muitos pastores mantêm o seu ministério numa igreja, porque trabalham com diplomacia interesseira. A palavra mais vulgar seria politicagem. Pastores que aprenderam a política eclesiástica,
os negócios feitos em nome de Deus. Se é uma coisa que o pastor precisa cuidar, é com o seu coração em relação a essa diplomacia interesseira. Se tiver que dizer a verdade, que o pastor diga a verdade. Ainda que doa nele, ainda que doa nas suas ovelhas, ainda que não seja aquilo que a gente quer falar, e muito menos aquilo que a gente quer ouvir. Se há algo que eu tenho muita dificuldade de fazer, é de repreender as pessoas. E aí eu tento ser diplomático, mas não com interesse, uma diplomacia do amor. Ser diplomático não é errado. Pastores diplomáticos têm anos de ministério sustentável. Mas quando há interesses escusos, escondidos no coração pastoral, isso leva pastores à derrota. Então aprendemos com Gideão em primeiro lugar, para pastores, e talvez você na sua empresa, onde você trabalha, muito cuidado com a diplomacia interesseira, com palavras que agradam e se diminuem, para que no processo você tenha êxito. Mas Gideão me ajuda ainda com outro perigo que o sucesso pode fazer com o nosso coração. O perigo do sentimento de vingança. Timothy Keller, comentando o capítulo 7, vai dizer que por debaixo daquela couraça de soldado havia corações medrosos no meio dos midianitas. Por baixo do terno, da gravata e da camisa tem um coração medroso de um pastor, um coração cheio de incertezas, mas também essa imagem pastoral pode esconder um coração vingativo. E Gideão vai mostrar para a gente como se dá o sentimento de vingança no coração de um líder de sucesso, de alguém que tem o poder nas mãos. Se há alguém que pode ser vingativo, essa pessoa é o líder. Não no sentido bom da colocação, mas se há alguém que tem poder para usar na vingança, é o líder. Vejamos como isso se dá a partir do verso de número 4. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos, e disse aos homens de Sucote. Esses homens de Sucote são israelitas, que estavam para além do Jordão, estavam já bem no deserto, na linha de limite com os midianitas, faziam fronteira com os midianitas. Por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Os príncipes haviam sido mortos, mas faltava os reis dos midianitas. Porém, os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros. Pensa num líder ameaçador. E outras plantas do deserto. Dali Gideão foi a Penuel, que ficava pertinho de Sucote, na extremidade com os midianitas, e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15.000 homens. Todos os que restaram do exército do povo do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. A batalha do capítulo 7. Gideão foi pelo caminho dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis, os midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres,
prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciões de Sucote, 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui estão Zebe e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zebe e Salmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote, derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna como eram os homens que vocês mataram em Tabor. E eles responderam como você. Assim eram eles, cada um se parecia com um filho de rei. Estamos diante de um sentimento de vingança. Gideão está perseguindo o rei dos midianitas. Penuel e Sucote não o ajudam. Eram israelitas. Deveriam ter ajudado o libertador. Mas eles têm medo. Por que eles têm medo? Porque eles estão na fronteira, na extremidade com os midianitas. Se Gideão não mata os reis de Midian, eles poderiam montar ou remontar o exército, vir novamente contra Israel, e os primeiros atacados, quem seriam? O povo de Sucote e o povo de Penuel. Então eles estão com medo de dar auxílio a Gideão, de dar pão e água aos seus homens. Então Gideão se ira, faz ameaças, e gera um sentimento de vingança porque não foi ajudado. Gideão deveria ser ajudado? Claro, com certeza. Os homens tinham o direito de não ter ajudado a Gideão? Claro, com certeza. Só que Gideão gerou no seu coração um sentimento de vingança. Eles não me ajudaram. Eu vou vencer essa batalha e eu vou esfregar na cara deles que eu venci com a força do meu braço. E então, Gideão destrói um por um dos homens de Penuel e de Sucote. A ingratidão dos homens gerou em Gideão um sentimento de vingança. E ele se vingou. Acabou com aqueles homens. Gente boa. Há um perigo enorme no coração de um pastor. Quando ele percebe que deveria ser ajudado pelas suas ovelhas, deveria ter tido o apoio das suas ovelhas e não o tem, e o que ele faz? Gera nele um sentimento de vingança. E esse pastor do ódio vai caçar a cabeça de uma por uma dessas ovelhas. Esse sentimento de vingança toma o coração do pastor quando ele percebe que está recebendo ingratidão. Agora Gideão não mostra somente sentimento de vingança por ingratidão. Você percebeu o motivo pelo qual ele persegue os reis dos midianitas? É apenas por um motivo. Porque o rei dos midianitas mataram os seus irmãos. Veja comigo, verso de número 18, depois perguntou a Zebe e Salmuna, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam, como você, assim eram eles, cada um se parecia como um filho de rei. Gideão disse, eram meus irmãos, filhos da minha mãe, tão certo como vive o Senhor, se vocês não os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. Gideão está perseguindo aqueles reis, por uma razão muito simples. Aqueles homens trouxeram marcas no coração de Gideão, mataram os seus próprios irmãos. Ele está perseguindo aqueles homens para vingar a sua honra e a sua memória, e de alguma maneira apaziguar as marcas do coração de um homem que perdeu os seus irmãos.
Sabe o que tem por debaixo de um terno, uma gravata e uma camisa? O coração de um pastor, que ao longo do ministério vai recebendo marcas das mais diversas: ingratidão, afronta, palavras contrárias, decepções, frustrações. E se o pastor não tomar cuidado com os anos de ministério, o seu coração sendo marcado, sua família sendo marcada, seus filhos sendo marcados, o sentimento de vingança vai fazer com que esse pastor, se não com uma espada, mas com palavras, ele vai matar no seu coração, uma por uma das suas ovelhas que lhe marcaram a vida. Talvez você que esteja aqui, carregue aí, nesse seu peito, ingratidão de muitas pessoas, marcas que muitas pessoas lhe fizeram ao longo da sua história. Muito cuidado com o sentimento de vingança. Quando ele fica curtido no azeite do ódio, gera morte. E se há alguém que, se não tomar cuidado com o poder que ele tem, pastores vão matando pessoas, assassinando pessoas no seu coração, celebrando saídas da igreja de alguns irmãos que lhe causaram dano no ministério, celebrando saídas de pessoas que lhe afrontaram nos seus anos de ministério. Gideão mostra pra gente que pastores precisam tomar cuidado com o sentimento de vingança, porque é adoecedor. Gideão me ensina terceiro perigo que o pastor tem quando ele tem sucesso. E esse perigo é o perigo do orgulho. Quando você quer defender a sua honra, em vez de defender a glória de Deus. Eu vou repetir. O perigo do pastor defender a sua honra, em vez de defender a glória de Deus. Pastor, onde está isso? Verso de número 15. Quando Gideão volta com os reis, os midianitas presos, e vai falar com os homens de Sucote e os homens de Penuel. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: vejam, aqui está Zebe e Salmuna, eu venci, eu obtive sucesso. E sabe por que eu estou aqui? Para acabar com a vida de vocês, por uma razão muito simples. Vejam, aqui estão Zebe e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zebe e Salmuna em seu poder, para que demos pão aos seus homens cansados? Gideão já não está mais preocupado com a glória de Deus. A glória de Deus ficou no capítulo 7. A glória de Deus ficou no capítulo 6. Gideão está preocupado com a sua honra. Esses homens não zombaram de Deus, zombaram dele, o afrontaram. Há um enorme perigo quando o pastor continua liderando sem a presença de Deus. Você vai perceber que Deus não mandou Gideão ir atrás desses reis midianitas. A batalha para Deus terminou no final do capítulo 7, quando os efraimitas matam os príncipes de Midian. Gideão vai porque ele quer, vai porque é movido por um sentimento de vingança, vai porque ele quer ter honra muito maior do que a que Deus estabeleceu para ele. Gideão está preocupado com a sua honra, se não dizer com a sua glória. Há um perigo enorme quando pastores se esquecem do projeto de Deus, se esquecem da glória de Deus, se esquecem da graça de Deus que lhe deu alguma coisa, e ele começa a perseguir os seus sonhos, perseguir os seus projetos.
Aqueles homens zombaram da honra de Gideão. Pisaram no orgulho daquele homem. Ora, se Deus entregou nas minhas mãos 120.000 homens, soldados, não vai entregar vocês. E ele foi e matou esses homens. O orgulho pode causar a derrota de um pastor. Gideão poderia ter sido um homem muito mais usado por Deus, se ele mantivesse o foco na glória de Deus. Só que ele focou na sua honra. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você diante da sua vida. Você busca o seu sucesso pela sua honra ou para a glória de Deus? Se você buscar o seu sucesso pela sua honra, pelos locais onde você pode chegar, há perigo. Porque você pode, de onde você estiver, cair como Gideão caiu. E então a gente vai para o último perigo, que ronda o coração de um pastor. Vamos recapitular? O primeiro, diplomacia interesseira. Segundo, sentimento de vingança. Terceiro, orgulho, quando a honra da gente é muito maior do que a glória de Deus. E o último, quando há um divórcio aparente entre as palavras e a atitude. O último perigo que ronda um pastor é o divórcio entre as palavras e as atitudes. Vejamos como isso se dá na vida de Gideão. Verso de número 22. Depois que Gideão mata Zeba e Salmuna, poderoso guerreiro, valente, pega a espada e mata esses homens. Veja o que o povo de Israel faz. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós. Algumas versões dizem: reine sobre nós. Tanto você, como o seu filho, e o filho de seu filho, porque você, veja que não é o Senhor, você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor dominará sobre vocês. Meus irmãos, que discurso! Que discurso de um pastor! Eu não quero dominar sobre vocês. Eu não quero exercer o reinado ou o juízo de Deus sobre vocês. Não, o Senhor é o rei de vocês. E eu não quero que a minha dinastia continue. Porque veja a proposta: você, o seu filho e o filho do seu filho, uma dinastia inteira de liderança. Parece que Gideão ainda conserva um pouco de sanidade. Gideão conserva um pouco de entendimento, a sua mente está focada. Não, isso aqui é para a glória de Deus. E se é alguém que tem bons discursos, esse é o pastor. Pastores vivem da fala, pastores vivem da comunicação, pastores vivem dos diálogos, pastores vivem de palavras. Somos homens e gente da palavra. Gideão tem um discurso perfeito. O problema é que as atitudes de Gideão assinaram um papel de divórcio. Gideão diz que não quer ser rei, mas todas as suas atitudes são atitudes de rei. Isso mesmo, ele diz: não, eu não quero ser rei sobre vocês. Mas as atitudes de Gideão, daqui para frente, são atitudes de um rei. Vejamos, pelo menos 3 atitudes que Gideão tem, ao demonstrar que havia um divórcio muito grande entre as suas palavras e as suas atitudes. Verso de número 24. E Gideão continuou: Mas, entretanto, porém, conquanto,
quero fazer um pedido que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. O que Gideão faz, gente boa? Diz que não quer ser rei, mas o primeiro pedido que faz é um pedido de um rei. Somente o rei poderia fazer um pedido aos seus súditos, ou aos seus soldados, que lhe entregasse os despojos, as recompensas da batalha. Gideão pede para que o povo traga ali presentes. Eu não quero ser rei, mas eu quero que vocês me deem os presentes que um rei merece. Essa é a primeira atitude de Gideão. A segunda atitude de Gideão, veja comigo no texto, por gentileza. Verso de número 27. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todos os israelitas e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço, um laço para Gideão e toda a sua casa. Gideão pegou os objetos de ouro e fez uma estola sacerdotal. Mas o que é a estola sacerdotal? À época, somente o sacerdote poderia usar uma estola. Era como se fosse uma roupa preparada. E era por meio dessa roupa que o Senhor falava com Israel. Já ouviu falar do Urim e Tumim no Antigo Testamento? Lembra quando Davi, ele vai contra, se não me engano, os amalequitas que tinham invadido Ziclag, destruído a sua família, destruído a sua cidade, levado cativo as suas mulheres e os seus filhos. Davi consulta o colete sacerdotal, o Urim e o Tumim, e Deus diz, por meio do Urim e Tumim, porque Deus se comunicava na estola sacerdotal: pode perseguir, porque a vitória é sua. Então, a estola sacerdotal é um ponto de comunicação de Deus com o seu povo. Mas somente os sacerdotes e alguns reis poderiam usar o éfode, o colete sacerdotal. O que Gideão faz? Constrói, manda fazer uma estola sacerdotal de ouro, bonita aos olhos. A referência traz para a gente uma conexão com o bezerro de ouro do povo de Israel no deserto. E o texto vai dizer que o povo se prostituiu ali. Por quê? Porque já havia um lugar onde tinha um sacerdote, uma estola sacerdotal, onde Deus falava. Sabe o que Gideão quer? Manipular o sagrado. Gideão quer manipular a palavra de Deus, a voz de Deus. Gideão quer manipular a comunicação do povo com Deus. Vocês vão ouvir Deus a partir de mim. Vocês vão se conectar com Deus a partir dessa estola sacerdotal, a partir de mim, do meu manuseio do sagrado. Gideão diz que o rei sobre Israel não era ele. Só que ele prende todo mundo em torno dele. Deus vai falar com vocês, mas a partir de mim. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida,
Você quer consultar Deus, vem até mim. Gente boa. Se há um perigo para a gente, pastor, é aprender a alquimia do sagrado, a manipulação do divino, a manipulação da voz de Deus. A gente prende pessoas a nós falando em nome de Deus. E Gideão, para encher o coração e os olhos das pessoas, não fez um colete sacerdotal qualquer, fez um de ouro, imponente, glorioso. Há um divórcio entre a palavra de Gideão e as suas atitudes. Gideão está manipulando Israel por meio da espiritualidade. E muitos pastores dominam as igrejas que possuem no viés da manipulação do sagrado. Você não ouve Deus na palavra que você tem aí para você ler. Você ouve Deus a partir de mim. Não é a oração que você faz, mas é a oração que eu faço. Não é os seus joelhos postos ao chão, mas são as minhas mãos sobre a sua cabeça que determinam o seu futuro. Nós estamos diante de um homem que aprendeu a manipular o sagrado. Essa foi a queda de Gideão. Vejamos ainda mais duas, para somar 4, atitudes de divórcio, das atitudes com a palavra de Gideão. Verso 20. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Isso é graça de Deus. Agora veja o verso 29. Jerubaal é o nome que deram a Gideão no capítulo 7, no capítulo 6, quando derrubou o altar de Baal. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e lhe deu o nome de Abimeleque. Sabe quem poderia ter muitas mulheres e muitos filhos à época? Somente os reis. Mas por que os reis tinham muitas mulheres e muitos filhos? Para que esses filhos casassem com as filhas dos outros reis, e eles tivessem negócios no mundo inteiro. A sua área de atuação de reinado se expandisse, alianças. Quanto mais mulheres, quanto mais filhos, mais alianças políticas e de crescimento. Gideão diz que não quer ser rei, mas age como rei, casando com muitas mulheres, tendo muitos filhos, para fazer alianças externas para que seu reino crescesse. E isso tudo é coroado com o nome que ele dá para o seu filho, filho de uma concubina, Abimeleque. Sabe o que significa em hebraico? Meu pai é rei. Meu pai é rei. O filho da concubina, ele lhe dá o nome de Abimeleque, meu pai é rei. Gideão mostra para a gente que há um perigo enorme para um pastor quando as suas atitudes se divorciam de suas palavras. E sabe qual é a consequência para uma igreja? Porque parece que isso é só do púlpito para cá. Deus vai tratar com o pastor, Deus vai trabalhar no coração desse homem, vai tratá-lo, vai esmagá-lo para que ele se converta. Mas enquanto esse pastor não se converte, a igreja sofre. E como essa igreja sofre? Veja comigo. Verso de número 27. Disse o Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel e toda a sua igreja se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço
para Gideão e toda a sua casa. As suas ovelhas lhe seguiram o exemplo e se tornaram tão corrompidas quanto o seu pastor. Tal o pastor, tal as ovelhas. Aqui, nós estamos diante de um ponto-chave no livro de Juízes. Até então, o povo se corrompia depois que o juiz morria. Não é assim? E houve 7 anos de paz, 40 anos de paz, o juiz está vivo, a paz. Aqui, o juiz está vivo e o povo está se corrompendo. As coisas estavam indo de mal a pior. Os teólogos chamam isso de aspiral descendente. Israel está corrompida com o seu líder em vida. Aí a conexão com o verso 28 para a gente orar, verso 26. Isso é graça de Deus. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Estava tudo bem, Israel em paz, Israel com prosperidade, Israel indo de vento em popa, só que o povo corrompido, o povo com o seu coração longe de Deus. Gente boa, não basta ter uma igreja cheia de gente, se esse povo não for um povo crente. Gideão tem uma igreja gigante, em paz, prosperidade, os inimigos derrotados, mas todo mundo adorando a estola sacerdotal, se prostituindo diante da estola, vivendo em tropeço diante de Deus. Isso é motivo para a gente não querer uma igreja grande? Não, não é. A gente precisa crescer, ganhar pessoas para Jesus. Só que pastores precisam entender que se eles não se converterem no processo, toda a sua igreja será corrompida com ele. E não haverá glória para Deus. 4 perigos que o sucesso trouxe para Gideão. O primeiro, a diplomacia interesseira. O segundo, sentimento de vingança. O terceiro, o orgulho que massageia a honra e não se importa com a glória de Deus. E o último, quando há um divórcio entre as palavras e a atitude. Para mim, que prego para vocês, que estou com vocês já há 9 anos, preciso vigiar o meu coração. Não basta eu ter uma boa teologia, uma boa mente, bons discursos, se isso não evidenciar prática no meio de vocês. Mas pastor, o que eu faço? O que eu faço com isso? Você faz 2 coisas. A primeira, cuide do seu coração. Porque os mesmos perigos que Gideão correu como pastor, você também corre. E a segunda, cuide dos pastores de vocês. Orem por eles, ande com eles, vivam com eles. Porque boas ovelhas ajudam o norte de um pastor espiritual. Coloque-se em pé. Segundo domingo de junho, dia do pastor. Gente boa, pastores são necessários. Você que já leu alguma coisa, estudou alguma coisa, nós estamos na pós-modernidade, onde tudo é relativo, onde não há verdade absoluta, onde cada um faz o que quer, segue o seu coração. Não é assim a pós-modernidade? É os dias que estamos vivendo. Com isso, o pastor foi relativizado. A verdade que o pastor prega já não é mais a verdade de Deus, porque existem outras verdades, principalmente a minha. Tudo é relativo. Mas pastores ainda são necessários.